Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Therapy. O tema de hoje é bem profundo, ele não é um tema que é para todas as pessoas, mas é algo que eu tenho trabalhado muito, não apenas dentro de mim, mas com todas as pessoas que realmente decidiram dar um basta na relação, neste ano de 2026. Não se trata de algo fácil, não se trata de algo que você tomou a decisão do nada, mas já tem um bom tempo que você está pensando nisso. Só que você só está empurrando com a barriga, não é assim que a gente fala? Você só está empurrando com a barriga. Eu estou aqui para te dizer que é uma decisão que vai mudar tudo na sua vida. Porque o que você chama de relacionamento, o que você chama de família, talvez, não é nada daquilo que você acredita ser. Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é muito profundo porque mexe muito com as emoções e decisões. Existem coisas que você já decidiu fazer, só que você só está protelando. Amanhã eu faço, deixa passar o Natal, deixa passar o Ano Novo, deixa passar os feriados, o Carnaval, deixa passar, e aí o ano passa de novo. E aí você continua na mesma. Antes da gente entrar no tema da live propriamente dito, já deixa a sua Bíblia do seu lado aí. Eu não separei nenhum trecho em específico, mas caso o Espírito Santo fale em alguma coisa que a gente for discutir aqui, o nosso livro da lei está aqui do lado, tá bom? Mas antes de eu começar a falar sobre propriamente o que eu faria caso eu decidisse que eu não quero mais ficar nessa relação, eu quero falar um pouquinho sobre o que é uma relação ruim, um relacionamento ruim. Muitas das vezes você está tão acostumada com essa pessoa, tão acostumada ao tratamento que essa pessoa te dá, à vida que essa pessoa te proporciona, que você acha que casamento, noivado, namoro é assim mesmo. De repente você já realizou na sua mente que o que você vive hoje, gente, presta atenção porque isso é muito forte. E isso aconteceu comigo e pode ser que aconteceu com você também. Eu acreditava, presta atenção nisso, eu achava que aquilo que eu estava envolvida, aquilo que eu estava vivendo, por eu não ter uma experiência adequada, por eu não ser uma pessoa experiente em relacionamentos, eu era experiente em outras coisas, mas não em relacionamentos, eu acreditava que era assim mesmo. Homem realmente é grosso mesmo. São diferentes de nós mulheres. Eu acreditava que eu precisava suportar porque o amor suporta tudo. Eu até mesmo achava que o que eu sentia era amor. Olha que loucura. E pode ser que você também ache que o que você sente é amor. Você acredita que você precisa carregar essa pessoa
Isso é muito profundo, porque eu já ouvi isso de alguns atendimentos. Essa pessoa é minha cruz. Já tentei sair várias vezes, voltei, cada vez pior. Mas agora eu decidi sair de verdade. Então essa live é para você, minha amada. Essa live é para você. Me perdoe, eu não vou conseguir responder todos os comentários agora, mas no final eu abro para perguntas, tá bom? No final eu abro para perguntas. A Nelly tá falando que ela pensava assim. Minha ex-esposa terminou comigo um relacionamento de 13 anos. Temos 2 meninas. Ela me excluiu de tudo. Ela deve ter as razões dela. Ela deve ter as razões dela. Não vou julgar, né? Não vou julgar o que houve. E aí, de repente, antes da gente entrar no tema propriamente dito, e a primeira coisa que eu escrevi aqui é o que eu não faria, né? Então eu vou passar aqui para vocês primeiro o que eu não faria e depois o que eu faria. Primeiro eu vou passar o que eu não faria e depois o que eu faria. Filhos pequenos, passei por tudo isso, é um passado, graças ao bom Deus. Amém, isso mesmo. Então, antes de eu entrar no conteúdo propriamente dito, deixa eu abrir seus olhos no que diz respeito a o que é um relacionamento abusivo. Porque, na minha concepção, no meu ponto de vista, de uma menina, né? Anos atrás eu era menina, eu era uma garota, eu não fazia ideia que um relacionamento que te faz mal, nem sempre ele demonstra marcas externas. Então eu estou falando aqui com uma pessoa que de repente o companheiro, o parceiro, o noivo, o esposo, não agride de uma forma que deixe marcas na pele. Se assim eu posso dizer. Mas você já percebeu que você não pode ser mais quem você é. Então, olha que coisa mais controversa. Eu, num relacionamento abusivo? Não, não. Ele nunca me bateu. Mas você, quando se olha no espelho, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, a semana passada a gente falou sobre sonhos, né? Você não sonha mais, você só vive a vida dessa pessoa, você precisa viver somente aquilo que essa pessoa permite viver. Não consigo me perdoar pelo que passei. Fica aqui na live, amada. Essa é uma outra fase, que é mais para frente. Eu estou falando ainda para as pessoas que decidiram que não vão ficar mais nessa relação. Então, o que eu vou falar aqui primeiro, antes de eu falar do que eu não faria? Eu quero falar para vocês o que é um relacionamento abusivo. A Isabel está falando que ela não consegue. A palavra de Deus diz, né, o livro da lei diz, lá em Eclesiastes 7:26, se eu não me engano, depois eu abro para a gente ler aqui, que quando você permite permanecer ao lado dessa pessoa, quando você fica ao lado dessa pessoa, e o que eu vou falar aqui é somente para pessoas que têm uma mentalidade madura. Crianças, meninas não vão conseguir entender o que eu vou falar aqui agora. E tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando você decide ficar e não fazer nada, a palavra de Deus fala que é como essa pessoa te acorrentasse.
E não só você é escravo dessa pessoa, olha que forte isso, gente. Já já eu vou voltar aqui para o tema, mas tô falando aqui para a Amadinha que falou que não consegue sair. A palavra fala que essa pessoa te colocou uma corrente, uma algema. Não só você é escravo, mas você também está em pecado. É pesado isso. É por isso que eu estou falando que é um assunto que a pessoa precisa ter uma maturidade emocional. Porque se eu falo aqui para uma pessoa que já está fragilizada dessa forma, a pessoa vai vai se sentir mais culpada ainda, não é? Só que eu tô falando isso porque eu preciso abrir seus olhos. De repente, o que eu vou falar aqui, nunca ninguém vai te falar. Quase destruiu, bloqueei para sempre. Bloqueia, deleta, se for possível, Rose, muda de planeta. Tá bom? Não dê mais brecha para essa pessoa invadir sua vida novamente. E aí, quando você vai lá em Eclesiastes, o que Salomão fala? Eu vou ler aqui só por conta do comentário da Amadinha ali, que falou que não consegue sair. Eu quero falar para ela por que ela não está conseguindo sair. Porque com a sua força humana, você não vai conseguir mesmo. Porque você está numa cilada. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Acertei. Eclesiastes 7:26 mesmo. O que acontece na psicologia, né? Então, para os meus colegas da saúde mental que estão presentes aqui, por favor, me deem uma licença para poder dizer um pouco da minha fé. Porque na psicologia a gente fala sobre dependência emocional, né? Você está dependente emocional dessa pessoa. Só que o livro da lei, que bom, Amanda, fico feliz por você, minha amada, fico feliz por você. A Amanda está falando que ela conseguiu sair de um casamento. Deixa eu colocar aqui para vocês lerem também. Então, quem for aqui da saúde mental, me dê uma licença para eu falar um pouco da minha fé. Porque o que nós, colegas, chamamos, né, da psiquiatria, da psicologia, dos terapeutas, né, o nosso grupo de terapeutas, nós chamamos isso de dependência emocional. E é algo real. É algo real. Só que Salomão já falava dessa dependência. Pensa comigo, Salomão, que foi o homem mais sábio que já pisou na face da terra, ele já falava dessa dependência. E Salomão, nós terapeutas, nós profissionais da área da saúde mental, nós pegamos leve. Porque nós mostramos para aquela pessoa que o que está prendendo ela é algo que a gente consegue tratar. Com autoajuda. A gente consegue abrir a mente dessa pessoa, buscando fazer ela trazer a identidade dela de volta. Só que Salomão foi mais além. Salomão falou assim: você está em pecado se você está com essa pessoa ainda. Além de você ser escravo dessa pessoa, você está em pecado. Eu vou ler rapidamente para a gente poder já entrar no tema da live, tá bom? Eu vou ler rapidamente aqui e a gente já entra no tema da live. Olha o que Salomão fala em Eclesiastes 7:26. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher de coração, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões, são correntes. Então você de repente está unida a alguém que está te acorrentando. E essa corrente, olha o que Salomão fala.
Quem for bom diante de Deus, então se você se considera uma pessoa boa perante ao Pai, boa noite, sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vinda, Brita. Se você se considera uma pessoa boa perante Deus, olha o que Salomão fala, gente. Olha que sabedoria. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela. Você vai fugir dessa pessoa. Veja bem. Veja bem. Aqui Salomão está falando para quem já percebeu que está com alguém que não faz bem. E uma outra coisa que eu quero acrescentar aqui, longe de mim querer acrescentar algo na palavra de Deus, mas é apenas uma reflexão sobre o que ele disse. Ele não disse para você ir lá e mostrar para a pessoa o que é o caminho do bem. Fiquei com várias marcas de violência na mente e no corpo. E essas são as mais difíceis de tratar, Amanda. As mais difíceis de tratar, amadinha. Orei, pedi direção, sonhei com sanguessugas, desobedeci e paguei o preço. Vocês estão vendo aqui? Exatamente dessa desobediência que Salomão está falando aqui. E o que eu acho mais impressionante no que Salomão fala aqui é que ele não fala. Veja bem, se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, se você nunca tinha ouvido falar desse versículo, deixa eu te falar um pouquinho aqui sobre quem escreveu esse livro. É um homem que ele teve um sonho, e nesse sonho Deus perguntou para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero sabedoria. E sabe o que Deus falou? Nossa, você não me pediu ouro, você não me pediu poder, você não me pediu mulheres, você não me pediu que você fosse vitorioso em todas as suas guerras. Tá aí, gostei do seu pedido, eu vou atender. E assim se transformou em um homem mais sábio que já pisou aqui na face da terra. E olha o que ele fala aqui. Quem for bom diante de Deus, então se você quer ser uma pessoa boa diante do Pai, foge dessa pessoa. Salomão não está falando para você ensinar como que é ser uma pessoa correta. Salomão falou aqui, olha, se você se encontrar com uma pessoa que é mais amarga do que a morte, que é um coração que tem redes, laços e as mãos são grilhões, né? É uma pessoa que está te acorrentando. Igual a Amadinha falou aqui, eu não consigo sair, essa pessoa está te acorrentando. O que Salomão está falando aqui? Foge! Ele não falou para você ensinar, não falou para você ter paciência, não falou que Deus tem um plano para essa pessoa, então você tem que permanecer. Salomão não falou que você tem o poder com a sua a conduta de mudar essa pessoa, nada disso. Sabe o que Salomão falou? E eu me atento a uma coisa aqui que de repente pode ser alguém de repente pode não se atentar. Ele está falando aqui de relacionamento conjugal, porque ele fala de uma mulher e de um homem. Então ele está falando realmente de um relacionamento conjugal. Ele está falando de um relacionamento conjugal. E aí o que o Salomão fala depois? Mas, Eclesiastes 7:26. Eclesiastes 7:26. Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Então você vira prisioneiro dessa pessoa. Não só prisioneiro, mas como Salomão te chama aqui de pecador, porque você escolheu ficar do lado dessa pessoa. Bom, eu sei, gente, eu sei que é pesado o que eu falei aqui, eu sei. Mas eu preciso falar coisas que você não vai ouvir em todos os lugares. Sinto muito, estresse puro, né, Rita? Pois é. São sanguessugas emocionais, exatamente.
não posso perder a minha salvação, isso mesmo. 15 dias de relacionamento, Deus disse, não, eu fiquei 2 anos e quase morri. Vocês estão vendo o que a desobediência faz? O que o rei Salomão falou aqui pra gente, foge, foge, foge. Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Eu quero falar para vocês o que eu faria se eu quisesse sair de um relacionamento abusivo. Hoje, esse ano, tá? Nesse ano. O que eu faria? Então você já identificou, né? Eu falei que eu ia falar primeiro para a pessoa identificar se está num relacionamento abusivo, né? De repente você não sabe, mas você está num relacionamento abusivo. Quero sair, mas ele não quer. Você decide e você faz. Tá bom, Lu? Essa pessoa jamais vai te largar. Presta atenção numa coisa aqui. Que interessante esse comentário dela, porque ela parece que ela tá esperando que ele solte, né? Parece que tá esperando um aval, uma autorização. Mas posso te falar um segredo? Essa pessoa não vai te deixar. A não ser que essa pessoa encontre tudo que precisa fora de casa. Só nessa situação. Mas posso te falar uma coisa? Não espere esse dia chegar, porque pode demorar. E nessa demora, você pode adoecer, você pode perder a sua identidade, você não sabe mais quem você é. Você pode até mesmo largar de mão da sua própria vida, se entregar à depressão, síndrome do pânico. Muitas pessoas desenvolvem fibromialgia, outras doenças autoimunes. Não espere esse dia chegar. Você não precisa da autorização dessa pessoa. Você é um diamante. Então essa pessoa não vai querer largar um diamante tão fácil assim. Porque se essa pessoa está com você até hoje, é porque o que você fornece, os suprimentos que essa pessoa tira de você, são muito valiosos. E aqui eu estou falando de suprimentos emocionais. De repente você é uma figura muito de mãezona, ou então de repente essa pessoa vê em você um suporte psicológico, faz de você como se fosse uma terapeuta, traz todos os problemas e fica falando com você. Ou então um suporte físico, né, relações íntimas, ou então você é um suporte financeiro, ou você é um suporte social, você tem um status, você tem um cargo de poder, você é uma pessoa com uma certa fama. Então existe alguma coisa ali que faz essa pessoa não deixar você ir embora. Né? Tem gente que pergunta, por que narcisistas casam? Por causa disso. Você tem algo muito valioso para essa pessoa e essa pessoa não vai te largar. Então, se você esperar que essa pessoa te libere, vire e fale assim, não, pode ir, tá tudo tranquilo, não tem problema não. Sem problema nenhum. Não vai acontecer. Vai ser uma guerra. Essa pessoa não quer largar um diamante, não vai querer jogar fora um diamante. Porque o que você tem dentro de você, talvez você não se deu conta ainda, mas o que você tem dentro de você é muito valioso. Poucas pessoas possuem a paciência que você tem, o dom que você tem de perdoar, considerar, mostrar o lado positivo. De repente você tem uma palavra sempre de acolhimento, uma palavra de incentivo. Você é uma pessoa única. Então essa pessoa não vai querer te deixar. Não vai querer largar esse diamante. Então quem tem que decidir é você. O que é um relacionamento abusivo? Talvez alguém aqui não saiba,
Boa noite, isso é para mim, então fique aqui. 3 anos, 2 meses está na semana. Essa semana, contato zero, não teve procura. Que bom, glória a Deus por isso. Que se mantenha assim. Terminei pela 1000ª vez, mas eu sinto que estava morrendo por dentro, mandei ele embora. Excelente, Vivi, parabéns pela sua atitude, a sua coragem. Estou nessa situação, 10 anos, um relacionamento tóxico e só agora percebi. E aí? E quem não percebeu ainda? E quem não percebeu? Estou com problemas psicológicos. Não sei quem sou exatamente. Pessoas que possuem transtorno de personalidade narcisista. Pessoas que possuem traços narcisistas. Pessoas que são manipuladoras. Mau caráter. Pessoas que têm até mesmo traços de psicopatia. Não importa qual é o quadro clínico dessa pessoa. Não estou aqui para discutir, pelo menos hoje não, a gente não vai discutir sobre o quadro clínico dessa pessoa. A gente não vai dar nomes ao quadro clínico, o que essa pessoa tem ou não tem. O que eu quero te falar aqui é que se você está aqui, é porque você já percebeu que existem coisas que não podem mais permanecer do jeito que está. Veja bem, nós pessoas empatas, nós ovelhas, né? Nós somos ovelhas. A ovelha é aquela que ouve a voz do pastor, né? A ovelha é aquela pessoa que tem uma empatia, ela tem um coração ensinável. Nós, ovelhas, somos pessoas que quando chegamos num ponto, né, um ponto de inflexão, um ponto de decisão, um ponto que a gente precisa nos direcionar A ou B, o que a gente faz? Quando você chega nesse ponto, quando você chega a considerar que você não pode mais ficar com essa pessoa, é porque você já tentou de tudo. Ninguém chega na minha mentoterapia, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Se você quer entrar em contato comigo, eu tenho um e-mail exclusivo para atendimentos, porque muitas amadinhas estavam com medo de entrar pelo WhatsApp, porque de repente o parceiro pode olhar, alguém pode olhar, fica muito aberto. Então, se você quer ter algo mais privativo, manda um e-mail, escolhapaz@gmail.com. Manda um e-mail e a gente conversa. A gente agenda uma mentoterapia, tá bom? Eu explico lá como que funciona. Então, de repente, você que já decidiu sair da relação, nós, sendo pessoas empatas, nós somos pessoas que já tentamos de tudo. A gente já tentou de tudo. Você não é uma pessoa que na primeira mentira você já fala que vai terminar. Você não é uma pessoa que na primeira pisada de bola já decide, não quero, tchau. Não, nós não somos assim. Isso faz parte do nosso coração ensinável. Porque nós aprendemos que nós temos que ser pessoas compassivas, perdoadoras, que quando a gente não faz o bem, a gente peca. É ou não é? Nós ovelhas somos assim. E não tem nada de errado em ser ovelha, não tem nada de errado em ser uma pessoa empata. O problema é que quando você vê, percebe que não existe mais como ter conexão com essa pessoa. Não tem como, não encaixa. Não encaixa. Essa semana eu estou estudando Daniel, e Daniel fala uma coisa muito interessante, que o barro e o ferro, eles não se misturam, né? Eu estou lendo ali aquele pedaço onde Nabucodonosor se casa com uma estrangeira e constrói, inclusive, para ela aqueles jardins suspensos. Lá em Israel tem lá os jardins suspensos até hoje, inclusive, nos arredores. E lá ele fala, barro e ferro não se misturam. Não tem como você derreter e virar uma coisa só. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você fica forçando a barra. Você fica querendo encaixar em lugares que você não deveria estar. Você fica querendo dar ouvidos
Há coisas que você sabe que são erradas, mas de repente você quer agradar essa pessoa e você considera. E aí vai virando aquela bola de neve. Vai virando aquela bola de neve. Gente, eu não vou conseguir responder todos os comentários, mas eu tô lendo aqui com meus olhos, tá bom? Eu tô lendo aqui. Sim, tem que cair fora mesmo. Não adianta eu decidi, mas não. Tá. Dei a última chance, mas vi que não muda. Você pode dar 1000 últimas chances. Não vai mudar. Dá uma lida lá em Romanos 1, 28, 29, dá uma lida lá depois. Lá você percebe que foi dada a essas pessoas uma mentalidade corrompida. Então não vai mudar, não vai ter mudança. Acredito que a culpa é minha. Sim, sempre vai jogar a culpa em você. Estou morrendo aos poucos, essa live é para você. Não consigo agir, então essa live é para você. Estou ciente dele ser narcisista, eu estou tentando sair, quero muito sair, não consigo, é uma prisão. Sim, é o que Eclesiastes 7:26 fala. São grilhões, são correntes, você fica acorrentado dessa pessoa. Então vamos lá, gente, o que eu faria? Vamos lá? Eu fiz uma lista aqui, vou passar para vocês, tá bom? Eu fiz uma lista aqui, vamos lá. O que eu não faria? Então primeiro eu vou falar o que eu não faria. O que eu não faria? Primeira coisa que eu não faria. Vamos lá, gente. Eu tô lendo tudo, tá? Tô lendo, eu só não consigo responder tudo. Agora quer que eu venha no apartamento, cuidado, procure ajuda legal, tá bom? Procure um advogado, porque essa parte se faz necessário isso. O que eu não faria? A primeira coisa que eu não faria, e pode ser que você tá fazendo, e isso vai atrasar a sua libertação. A primeira coisa que eu não faria eu não saía falando para todo mundo. E aí você fala com sua mãe, fala com a prima, fala com o tio, fala com o colega de trabalho, fala com o tio da padaria, você vai falando para todo mundo, eu vou embora, eu vou, não quero mais, eu vou embora, sai falando para todo mundo. Eu não faria assim, arrumando. Então eu continuaria a minha vida, a minha rotina, porque primeiro, anote isso aí que eu vou falar, anote, isso é importante. A primeira coisa que você precisa mudar é a sua mente. Não é você sair da porta para fora que é a primeira coisa. Não é você falar para a pessoa, não quero mais, vou embora, a primeira coisa. A primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua mentalidade. Porque até hoje você estava sendo presa dessa pessoa. Lobos, pessoas perversas, pessoas manipuladoras, né? Na palavra de Deus eles chamam essas pessoas de lobos, são predadores. E até hoje você era uma presa. Você era uma pessoa que essa pessoa brincava com os sentimentos. Você era uma pessoa que ia conforme o vai da valsa. Se hoje tá bom, tá bom. Se hoje não tá, não tá. Fica de lado, deixava você com o silêncio, deixava você 3 dias lá sem dar explicações, deitava e rolava. Não te dava explicações. Só que a partir de agora vai mudar. Porque a sua mentalidade vai mudar. Então vamos lá? Não fale para todas as pessoas que você vai fazer. Não deixe o seu trabalho. Se você planeja sair da sua cidade, por enquanto, aguenta as pontas, porque você precisa fazer um plano. Você precisa de um planejamento. Se você não tiver um planejamento firme, concreto, que tem como você seguir, na primeira dor de barriga, você volta. Na primeira coisa que acontecer, você vai voltar. Na primeira coisa que ele for te procurar, você vai voltar. Então, não pode ter uma decisão precipitada. Você precisa pensar. Pense, planeje.
e execute conforme você planejou. Não temos diálogo. Me cobrava respeito, mas vi que era controle. Exatamente. E que bom que você acordou. Me pune com silêncio, que é o que eu acabei de falar aqui agora. Às vezes fica 3, 4, 5 dias sem falar uma palavra. É o que eu acabei de falar aqui. Uma punição. Eu só estou obrigado. Pois é. Tentando reverter para o lado dele. Sim, sempre. Essa questão de se fazer de vítima é muito comum em lobos. É muito comum. Sempre são ou o herói da situação ou vítima daquela história. É uma prisão sem cadeado. É uma... Como é que chama? É uma gaiola, né? É uma gaiola com a porta aberta, mas você lá dentro. Você é aquele passarinho que está lá dentro. A porta está aberta, a gaiola está lá em cima, mas você não sai, você não voa. Me chama de louca, ele está me enlouquecendo. Pois é, muito comum. Eu já expliquei por que chamam de louca, já expliquei. Tem nos meus vídeos aqui. Sim, é muito triste, eu sei que é triste, mas saibam que tem saída. Denunciei por abuso e agora estou com medo. Está denegrindo minha imagem. Não se preocupe com essa parte de denegrir sua imagem, de levantar falso testemunho. Viva a sua vida. Me chantageou para eu ficar e eu não fui. Eu acho que é isso. É verdade, eu não quero morrer. Então fiquem aqui, fiquem aqui. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu acredito. Você acredita? A Rose falou aqui. Você acredita que meu ex-narcisista vai à igreja? Eu acredito. Os piores lobos são aqueles em pele de ovelha, que estão, inclusive, nos púlpitos. Inclusive, nos cargos de liderança. São os piores, porque utilizam da palavra de Deus para poder aprisionar ainda mais as mulheres. Então vamos lá, o que eu não faria? Eu não falaria para ninguém, eu não deixaria o meu trabalho, e eu não tentaria convencer ninguém que eu estou sofrendo. Eu não ia ficar dando uma de, ai, coitadinha de mim, eu tô sofrendo isso, eu tô fazendo aquilo. Não, não. Essas histórias tristes, as pessoas não estão nem aí. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não se deu conta ainda. Ninguém tá nem aí para você. Ninguém está ligando por que está acontecendo com você. Fica tranquila. Sofrendo ou não, as pessoas estão andando com a vida delas. Então, a partir de agora, a responsabilidade do que vai acontecer com você está nas suas mãos. Está nas suas mãos. As pessoas não estão nem aí. Não estou conseguindo trabalhar, pois é. As pessoas não estão nem aí o que está acontecendo com você. As pessoas têm as suas próprias vidas, os seus próprios problemas. Então, o que você está passando, você precisa ter autorresponsabilidade suficiente para encarar e resolver. Fica preso. Por que a gente fica preso a uma pessoa que não oferece nada? Acabei de ler aqui, Eclesiastes 7:26. São prisões, são correntes. Essa pessoa te aprisiona porque você é dependente emocional dessa pessoa. Você acredita que precisa de validação dessa pessoa. Você acredita nas mentiras que essa pessoa te conta. Essa pessoa fala que você não vai ser feliz com mais ninguém e você acredita. Essa pessoa fala que você é uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada, é uma pessoa que ninguém quer, que ninguém ama, e você acredita nas mentiras que essa pessoa fala. E posso te falar mais uma coisa? Lobos são viciados em mentir. O pacto que essas pessoas possuem no mundo espiritual é o da mentira. São pessoas que mentem compulsivamente, mentem todos os dias. Exatamente. Quando eu digo que vou embora, diz que já vai começar com isso de novo. Pois é, não acreditam, né? Não acreditam. Então vamos lá, e agora a gente vai para a parte de o que eu faria primeiro. Então primeiro eu falei do que eu não faria.
Primeiro eu falei do que eu não faria. Então eu não falaria para todo mundo que eu estou sofrendo, eu não sairia do meu emprego e eu não falaria para ninguém que eu estava planejando dar um fim nessa relação. Então isso é o que eu não faria. E agora o que eu faria? Vamos lá para a lista? O que eu faria? Primeira coisa que eu faria, gente, anota isso no seu celular, na sua cabeça, na sua mente, se você é uma pessoa boa de memória, anota isso aí, porque isso é muito importante. Isso vai te salvar tempo. Isso vai te salvar dor de cabeça. Porque se você faz isso tudo muito atropelado, depois não dá certo. Depois essa pessoa vai te trazer de volta. Depois você vai achar que você está que tá errada, né? Vai tentar convencer que você está errada e vai querer voltar atrás. Lembra que a carne é fraca, não é? Então, por isso tome nota. Veja bem o que eu estou falando aqui. São coisas que eu gostaria que alguém tivesse me falado. Eles falam que é a palavra de Deus. Pois é. Usam a palavra de Deus como se fosse para te intimidar. Fala que Deus odeia o divórcio, não é? Não falam isso? Falam tantas coisas que você fica aprisionada, fica acorrentada. Então, se você é uma pessoa que está sofrendo isso, se você é uma pessoa que acredita que está numa prisão dentro do seu relacionamento, que você não consegue sair, siga o meu perfil. Lá eu tenho um conteúdo diverso falando a respeito disso, de como se libertar, como você identificar que você está num relacionamento abusivo e como sair, tá? Então, me segue aqui. Lilian, eu quero um atendimento com você. Eu quero fazer uma mentoterapia flash, que são 40 minutos comigo, onde a gente vai... Mas você tem que estar decidida. Se você decidiu, então agenda comigo. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e vai conversar a respeito dos seus próximos passos. Vou te ajudar a blindar a sua mente e ajudar a definir exatamente qual a melhor estratégia para o seu caso. Manda um e-mail para mim, escolhapaz@gmail.com. escolhapaz@gmail.com. Lilian, eu te conheci agora e eu gostei da sua live. Me segue, porque aí, o que acontece? Quando eu fizer live novamente, né, toda quinta eu faço live, você recebe a notificação. Se você não me seguir, corre o risco de não sair para você aí de novo, né? Você não vai saber que eu tô online de novo, tá bom? Pior, o outro poder de manipular tão grande e o outro ainda sai como um coitadinho. Essa é uma característica das pessoas manipuladoras. Sair como herói ou como vítima da história. São pessoas que sempre querem sair com esses papéis. Porque aí, sempre quem é que teve a culpa? Quem é a louca da situação? É você. Como se livrar disso é o que eu estou falando aqui. Existem os passos, existe uma estratégia. Não é você decidir e pronto, acabou. Você precisa tomar alguns passos aqui. Então eu já falei sobre o que eu não faria. Agora eu vou falar o que eu faria. A primeira coisa que eu faria, talvez para você seja óbvio, mas tem algumas pessoas que não fazem isso, tá? Tem algumas pessoas que não fazem isso, mas é algo imprescindível. Eu procuraria ajuda legal. Lilian, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Existem vários advogados com canais maravilhosos no YouTube, canais maravilhosos aqui nessa plataforma, que falam de forma aberta. No Instagram também tem, né? Que falam de forma a blindar você dessa pessoa querer tirar os seus direitos. Então comece a seguir essas pessoas, comece a assistir, a aprender quais são os seus direitos, quais são o que você precisa fazer. Então, se você tem filhos menores com essa pessoa, procure saber. Muitas das vezes, preste atenção aqui que eu vou falar, porque tem muita gente que tem essa mentalidade. Eu vou ter que sair da minha casa. Não, você não precisa sair da sua casa. Você não precisa sair da sua casa. Por isso que eu tô te falando, procura ajuda legal. Porque a pessoa que tem
conhecimento nem sempre vai precisar você sair da sua casa. Existem casos que o parceiro é que vai ter que sair. E se não for pela força de sua decisão, né, se essa pessoa não obedecer ao seu desejo de que não continuar mais juntos, você pode entrar com uma ação, você pode, aí eu não sou profissional, você precisa entrar em contato realmente com um advogado, você precisa procurar os seus direitos, inclusive se você sempre foi dona de casa. Você sabia que se você foi sempre dona de casa, você tem direito a uma pensão caso você se separe? Você sabia disso? Muitas pessoas não sabem. Muitas mulheres ficam com medo, acreditando que, mas os meus filhos já são maiores. Mas eu não, como é que eu vou fazer? Existem casos que você tem direito a uma pensão. Por quê? Porque enquanto essa pessoa trabalhava fora, você também trabalhava em casa. Essa é a visão do judiciário brasileiro. Então, eu não sou profissional da área, eu não tenho expertise suficiente para falar os detalhes, mas você precisa procurar saber direitinho quais são os seus direitos. E, inclusive, nem sempre você precisa sair da sua casa. Nem sempre você precisa sair. Existe uma maneira, aí vai ser caso a caso, né? O advogado vai analisar que você nem precisa sair. Tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu faria? Procuraria ajuda legal. No momento, eu não consigo pagar um advogado, Lília. No momento, marque uma consulta com essa pessoa. De repente, você, essa pessoa vai te ouvir e não vai te cobrar. Por quê? Porque essa pessoa vai ver se vai pegar o seu caso ou não. Então, marque uma consulta, você não precisa pagar. Você marca uma consulta e você conversa, olha, eu quero saber como que funciona para eu me preparar financeiramente, para eu me preparar emocionalmente, eu quero saber. Marque uma consulta com essa pessoa, com esse advogado. Procure ajuda no judiciário, procure ajuda legal. Então, essa é a primeira coisa que eu faria, que eu coloquei na lista aqui, tá bom? Que eu coloquei na lista aqui. Verdade, sem apoio nenhum. Entrei no contato zero e consegui uma medida protetiva, só senti em paz. Que bom, Sula, que você teve a medida protetiva. Gente, isso não é brincadeira, não é brincadeira. Tem pessoas que não aceitam o término da relação e você corre risco de vida. Não se preocupe com isso, tá bom? Não se preocupe com isso. Obrigada quem está mandando presentes, obrigada. Fala que eu não sirvo para trabalhar. Lembra que essas pessoas são pessoas que mentem compulsivamente. São pessoas que têm formação, PhD na mentira, na manipulação, no descaso, de diminuir você, de tirar a sua autoestima. Então são pessoas que vão falar muitas mentiras ao seu respeito. E faz parte da blindagem emocional, e essa blindagem a gente faz no meu atendimento, quando a gente agenda, faz parte de você entender que você precisa se blindar, que você precisa entender que essa pessoa não tem compromisso com a sua felicidade. O compromisso que essa pessoa tem é de te ver cada vez pior. Porque uma vez que você está lá embaixo, essa pessoa fica por cima. Essa pessoa fica se achando. Então, perceba uma coisa. O conhecimento que eu estou passando aqui é ouro. Porque muitas pessoas não se dão conta do que estão vivendo e acham que relacionamento é assim mesmo. Acha que tem que ser dessa forma mesmo. Acha que relacionamento é assim mesmo, é difícil mesmo. Só piora com o tempo. Só fica pior. Só fica pior. É disso que preciso. Então, se organize, se organize. Não vá falar para todo mundo o que você está planejando. Não fique falando, dando uma de coitadinha. Olha, coitadinha de mim. Eu tô sofrendo isso, tô sofrendo aquilo. Eu casei com uma pessoa assim. Eu fiz um... Não! Faça o seu plano em silêncio. Faça o seu... Gente, o que eu tô falando aqui, muitas pessoas não falam. Dificilmente você vai ouvir alguém dizer aqui o que eu tô falando.
Porque o que as pessoas ficam priorizando? Ah, você tem que levantar um alarde. Ah, você tem que fazer barulho. Ah, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Calma, calma, calma. Eu sei do que eu estou falando, porque eu passei por isso. Então eu sei do que eu estou falando. E eu sei que se você não tiver um planejamento, vai miar. Aqui em São Paulo a gente fala assim, né? Vai miar, não vai dar certo. Por que não vai dar certo, Lilian? Porque você, se não tiver com um plano correto, um plano justo, se você não tiver decidida, determinada, se você não tiver com a mente blindada, você, na primeira brecha que essa pessoa tiver de falar com você, você volta com essa pessoa. Volta com essa pessoa. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. E aí, o que eu faria em segundo lugar? Eu pararia de discutir com essa pessoa. Pare de brigar. Pare de ficar querendo ganhar todas as brigas. Pare de ficar querendo achar que você tem razão em tudo. Pare de ficar querendo defender o seu ponto de vista. Veja bem, você está caminhando para a sua liberdade. E a liberdade, ela traz paz. Lembra que você escolheu paz. E quem escolhe paz, não escolhe guerra. Então, quando você fica querendo nessa picuinha, nessa coisa de ficar brigando todo dia, de ficar defendendo as suas razões, de ficar falando, mas eu não quero ficar por baixo, mas eu quero, porque essa pessoa está errada, deixa essa pessoa ir. Deixa essa pessoa discutir sozinha. Deixa essa pessoa levantar falso testemunho. Deixa essa pessoa fazer o que quer. Deixa essa pessoa ser quem realmente é. Muitas das vezes, presta atenção no que eu vou falar aqui. Nós queremos que as pessoas se moldem de acordo com as nossas razões. Falar isso é errado, fazer isso é errado. Você não pode agir dessa forma porque não é ético. Você fica ensinando para a pessoa como se deve ser. E aí, ninguém muda por ninguém. Ninguém muda por ninguém. E aí, sabe o que acontece? Por um breve momento, essa pessoa muda para querer te agradar. Mas depois volta tudo, e volta muito pior. Porque as pessoas não deixam de ser quem são por causa de você. E aí a pessoa querendo te agradar, porque está no namoro, está na fase do início do casamento, a pessoa tenta não fazer aquilo que você não gosta, mas depois volta a fazer. Porque aquela pessoa é daquele jeito. Se a pessoa mentiu para você, é uma pessoa mentirosa. E não tem nada que você pode fazer para mudar isso. Você não fala para um mentiroso que mentira é errado, que mentira é feio, que mentira... É o seu filho? Você está educando o seu filho, é isso? Você casou com seu filho, é isso? Você está com uma pessoa adulta. Uma pessoa adulta sabe o que é correto e o que é errado. E aí você fica falando, olha, fazer assim é antiético. Fazer aquilo outro é errado. Você fica ensinando. Como assim? Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Que você fica com esse seu senso de querer salvar todo mundo, querer salvar essa pessoa, eu quero que essa pessoa seja correta, eu quero que essa pessoa se converta, eu quero que... Gente, se tem um plano para essa pessoa, não é a sua responsabilidade. Deus jamais iria destruir a sua vida para seguir com um sonho de uma outra pessoa. Não faz sentido. Você entende isso? Se você ainda é uma pessoa que acha que o fulano tem um plano, Deus tem um plano na vida dessa pessoa, se tem, amém. Mas se é uma pessoa que hoje está te destruindo emocionalmente, se é uma pessoa que hoje te trai, te abandona, corrompe a sua mente, faz com que você faça coisas
que a gente nem pode mencionar aqui, se hoje é uma pessoa que está fazendo isso com você, não faz parte dos planos de Deus isso. Deus jamais ia matar os seus sonhos para poder colocar sonhos na cabeça de outra pessoa. Entenda isso. Você fica acreditando que Deus vai me apagar porque essa pessoa é meu fardo. Não existe isso. Salvação é individual. Salvação é individual. Eu tô lendo aqui, viu, gente? Só se for idosa. Vanessa, procure outro advogado, tá bom? Procure outro advogado. Procure pelo menos 3, para você ter certeza realmente que não tem direito, tá bom? E vai procurando um trabalho, vai procurando porque eu já vi casos que nos primeiros anos do divórcio, o cônjuge teve que, a outra parte, né, teve que pagar uma pensão por 2 anos. Eu já vi, não foi só um, eu vi vários casos assim, tá bom? Ainda bem que eu estou divorciada, que bom. Já se livrou de um problema, né? Eu estou desacreditado de mim. Fica tranquila que é um processo. É um processo, tá? Não é algo que você vai dormir e acordar bem. É um processo. É um processo e que se você quiser falar sobre ele, me manda um e-mail, a gente conversa. É um processo. Não é algo que você dorme e acorda bem, tá bom? Sim, exatamente. Tome muito cuidado, porque a felicidade, a alegria, ela é muito relativa. Ela é muito relativa. Às vezes o que me deixa alegre e feliz, que me traz felicidade, não é o que vai trazer felicidade para você também, tá? Mas marca um dia que a gente pode conversar sobre isso. Vamos lá. O que eu faria? O que eu faria, tá bom? Então eu procuraria ajuda legal com o advogado, eu pararia de discutir com essa pessoa, pararia de brigar, pararia, sabe, de ficar me desgastando com isso. Eu explicaria sobre limites. Se essa pessoa viesse falar algo comigo, eu falaria, eu não quero que você me trate mais assim. Eu colocaria limites. Eu não quero. Vamos num lugar tal. Eu não quero. Coloque limites. Limites. Eu me permitiria sonhar. Eu me permitiria entender que existe saída. Eu me permitiria acreditar que o que eu estava vivendo não é algo para sempre. Então, é tudo isso que eu falei para vocês aqui que eu faria. Eu me permitiria sonhar, me permitiria perceber que existe vida fora ali do seu contexto, que existe sim como você sair, que nada, não é mal que dure para sempre. Eu me permitiria ficar em silêncio quando fosse necessário. E isso tem muito a ver com não discutir. Não querer defender tudo que você acredita. Lembra que você está numa fase onde você precisa estar com uma mentalidade boa, uma mentalidade sã, uma mentalidade que você vai ter como cumprir aquilo que você planejou. Se você fica discutindo demais, gastando a sua energia com essa pessoa que você já viu que não vale a pena, você não vai ter forças para prosseguir com o seu plano. Se você sentiu que agora é a hora, Lilian, eu percebi que agora é a hora, agora é o momento. Boa noite, amada, boa noite quem está entrando, boa noite. Está me fazendo ficar louca, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. É assim mesmo, porque quanto mais essa pessoa te convencer que você está louca, mais a vizinhança, os parentes, os familiares, as pessoas ao redor vão acreditar que realmente a louca é você. Vão acreditar que a louca realmente é você. Deixa eu só confirmar aqui que existe uma pessoa atrás da câmera para continuar. Vamos lá.
Vamos ver aqui, tive que sair. Não tem problema, minha amada, não tem problema. Vai ficar salvo lá no vermelhinho, tá bom? Essa live vai ficar salva lá no vermelhinho. Ela é a Mentoterapia 62, tá? Aula 62. Sessão 62. E aí você percebeu, com tudo que eu falei aqui, que é possível sim você, em 2026, conseguir sair dessa relação. Preste muita atenção em tudo que eu falei. Tudo que eu falei aqui não é possível se você ainda tiver uma mentalidade de vítima. E eu explico. A vítima, ela acredita que não tem saída mais para ela. A vítima acredita que ela é culpada do que está acontecendo e por isso ela precisa permanecer na relação. A vítima, ela acredita nas mentiras que o lobo conta para ela, dizendo que ela não vai ser feliz com mais ninguém, que Deus odeia o divórcio e que ela não pode sair dessa relação. Ou então ela acredita que ela consegue mudar esse parceiro. Se você está nesse lugar ainda, saiba que você não tem culpa do que aconteceu com você. Mas você precisa ter autorresponsabilidade suficiente para entender que o que vai acontecer daqui para frente vai ser sua responsabilidade. Porque agora você sabe o que está acontecendo. E se você ficar inerte, sem fazer nada, sem tomar um passo, sem se mover, só permanecer como capacho dessa pessoa, só permanecer como saco de pancadas nessa relação, nada vai mudar. Então eu te convido a você agendar uma sessão, uma mentoterapia flash. São 40 minutos que você tem comigo. Lilian, eu tenho seu zap, mas eu tenho medo que essa pessoa veja, né? Porque o assunto que a gente vai tratar é muito delicado e eu não quero ter problemas, porque é uma pessoa violenta, é uma pessoa assim, é uma pessoa... Tudo isso eu entendo. Então, o que eu fiz? Eu faço um atendimento também pelo e-mail. Pelo e-mail, a gente deixa já agendado uma data e hora, e aí a gente faz uma ligação por telefone. Pode ser por vídeo ou somente por voz. Nesses 40 minutos, a gente vai fazer uma blindagem emocional. Não tem como fazer essa blindagem e ser a mesma pessoa. Você vai sair dessa sessão convicta de que você consegue sair dessa relação, que você é capaz, sim, de seguir em frente. Por que eu bato tanto na tecla da blindagem emocional? Porque se você não tem uma maturidade, uma capacidade de escolha, de decisão correta, você vai sempre ficar nessa roda, nessa bola de neve. Só vai piorando. Com os passar dos anos, só piora. Se você não tiver uma blindagem, o que é blindagem emocional, Lilian? Eu vou te ensinar estratégias, eu vou te ensinar como que você faz para você não ser mais refém dos comentários, das brigas, das atitudes para te diminuir. Uma vez que você blinda a sua mente, você vai conseguir traçar essa meta que a gente falou aqui hoje. Sem estar com uma mente saudável, você vai somente assistir essa live e vai falar: quem dera, mas eu não consigo, eu estou presa. A prisão, boa noite, tudo bem, amada? A prisão, ela é para as vítimas. E hoje, depois que você ouviu tudo que a gente conversou aqui, você não é mais vítima. Agora você é uma pessoa que tem consciência. A vítima ficou para trás. Agora você está consciente do que está passando com você. E aí, boa noite, eu estou precisando, pois é. E aí o que acontece, Lilian? Eu não consigo fazer as coisas que você
falou aqui, porque eu não tenho forças. A força, ela vem da decisão. Você não vai encontrar força num primo, na mãe, que você contar o que está acontecendo. Muito pelo contrário, são pessoas que muitas das vezes vão te prender ainda mais nessa relação. Ah, você vai acabar com a sua família. Ah, você tem filhos. Ah, a família está no coração de Deus. Não é assim que as pessoas falam? Ah, mas as pessoas não têm a mínima ideia de que você está sendo destruída por dentro todos os dias. E eu posso te garantir com todas as letras de que esse não é o sonho de Deus. Ele quer que você seja luz, que você seja sal na terra, que você seja uma pessoa que emita, transmita, transborde os frutos do Espírito. Como que você vai transbordar frutos do Espírito se você está em união com uma pessoa que não tem a mesma conexão? Essa pessoa não vive os mesmos valores que você. Como que você vai querer transmitir, transbordar os frutos do Espírito? Ser uma pessoa que é luz aonde passa, ser uma pessoa que é sal, ser uma pessoa que a gente consegue ver o Espírito Santo nela, sendo que você está em comunhão com as trevas. Ai, que pena, Cícera, que pena, minha amada. Fica aqui comigo, tá bom? Fica aqui na live, para você não ficar sozinha. Fica aqui. Vítima ficou para trás. Agora é a hora de você se decidir. Então, se você decidiu, me manda um e-mail. Lilian, eu prefiro mandar zap. Manda uma mensagem para mim, eu te mando o meu número. Se você quiser entrar no nosso grupo, também eu te coloco no grupo. Não deixe essa oportunidade passar. Se você continuar com o mesmo discurso, mais um ano vai passar e você ainda está nessa relação. Você imagina o que você poderia estar fazendo se você já não tivesse mais presa nessa relação esse ano? Imagina que você já não tivesse mais presa nessa relação esse ano. Ia vir o feriado agora, você ia passear, você ia aproveitar, você não ia ter mais um feriado com mais xingamentos, com mais ofensas, com mais comentários limitando as suas conquistas. Não adianta. Se você não fizer nada, vai continuar do jeito que está. Estou enfrentando a separação porque era muito tóxico, abusivo. Um relacionamento de idas e vindas, passei por tudo isso. Noeli, muito obrigada pelo seu comentário aqui. E é assim mesmo. Eu não estou pregando aqui que é algo fácil, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Mas o que eu posso te afirmar com todas as letras é que vai valer a pena. Quando você escolhe pela paz, tudo começa a se encaixar. E a gente já vai caminhando para o final da nossa live. Tudo começa a se encaixar. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a fazer planos onde você sabe que você dá conta e mais. Você não vai ter ninguém ao seu lado para poder te jogar para baixo. Permanecendo num lugar onde você não é acolhida, onde você só é rejeitada, onde você só é enganada, onde você tem um falso. Muitas pessoas, presta atenção aqui comigo, vê se não é assim com você. Tem pessoas que acreditam que tem uma família.
Isso é muito forte. Tem pessoas que acreditam que têm uma família. Não, Lília, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho parentes, eu almoço na casa da minha sogra todos os domingos. Não, não é fácil, né, Amanda? Eu sei, minha amada, como que é. Mas vale a pena. E aí tem muita gente vivendo uma família de fachada. E aí fica nessa família de fachada por anos e anos, acobertando traições, mentiras, acobertando agressões, confusões. E tem gente ainda, presta atenção nisso, que acredita, não, eu não posso desfazer a minha família. E aí eu pergunto para você, esse é o modelo de família que Deus construiu para você? Você realmente acredita que é esse modelo que Ele queria para você? Onde você sofre, onde você é diminuída, onde você cria seus filhos sozinha, porque existem muitas mães que são solo e não sabem ainda. Então fica aqui a reflexão. Não, eu tenho uma família, eu tenho uma estrutura familiar a ser respeitada. Família é lar, e lar é coração. É quem está no seu coração. Não tem a ver com estrutura física. Você não precisa de uma pessoa física para estar ao seu lado e montar uma família. Não é isso. Então, desconstrua isso na sua mente, de que para você ter uma família, você precisa ter ali a figura de um pai, a figura de uma mãe, a figura... Todo mundo... Não! Sabe por quê? Porque muitas pessoas ficam aprisionadas a esse modelo. E aí sabe o que acontece? Não sei se eu falo, porque eu sei que tem muitas mães aqui. Pois é, minha amada. E eles precisam muito de você. E os seus filhos precisam muito de você. Eu não sei se eu falo isso porque eu sei que tem muita mãe assistindo. É difícil falar. É difícil. É difícil. Tem muita mãe que acha que tem que permanecer numa relação por causa dos filhos. Só que é exatamente por causa deles é que não deveria permanecer mais nessa relação. E eu explico. Essas crianças estão assistindo um modelo familiar. E esse modelo que essas crianças estão absorvendo é o que elas vão construir na mente delas como padrão. Então, se uma criança cresce num lar de mentiras, de traições, de brigas, a Daisy falando aqui, ó, minhas filhas com problemas. Eu era uma boa mãe antes dele. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E eu vou um pouquinho além, se vocês me permitirem. E aí a gente encerra por hoje. Esse modelo de família que essas crianças estão assistindo é o modelo que elas vão perseguir quando crescerem. E eu explico. Muitas meninas que cresceram em lares abusivos entram em relações equivalentes, quer dizer, iguais, quando adultas, porque na mente delas, lar, amor, família é
ter gritos em casa, ter traições, ter mentiras, ter brigas. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Foi libertador, estou muito bem, graças a Deus. Fico muito feliz por você, Jô. Me segue, amada, para você não voltar atrás, tá bom? Me segue. O modelo familiar que essas crianças estão montando nas suas mentes, né? Porque a criança, ela vai crescendo, ela está numa fase de construção. Ela está construindo o que é caráter, o que é ser correto. Ela está construindo na mente dela como que é uma família, como que é uma amizade, como que é... Ela tá construindo tudo ainda. A criança ainda está construindo isso na mente. E quando uma criança cresce nessa ambiência, é essa ambiência que o cognitivo dela, que a cabecinha dela vai aceitar quando ela crescer como normal. Por quê? Ah, mas na minha casa era assim também. Então, se era bom para minha mãe, é bom para mim também. Entendeu onde que eu quero chegar? Se era bom para minha mãe, por que não vai ser bom para mim também? Minha mãe suportou. Agora, imagina a cabecinha de alguém, de uma criança que viu a mãe sair disso e se reerguer. E virar uma outra mãe, porque nós nos transformamos por completo quando a gente isso, eu não sei falar isso. Quando a gente solta, quando a gente separa de alguém que estava nos fazendo mal. Nós viramos uma outra pessoa. Porque nós nascemos para brilhar. Nós somos luz, nós somos sal. E aí, quando você não tem ninguém no seu ouvido falando que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não vai conseguir, quando você começa a perceber quem você realmente é, você resgata a sua identidade, a sua autoestima, ninguém te segura. E aí, o que você vai transmitir para os seus filhos? Firmeza, um amor genuíno. Você não vai ter a sua paciência mais no limite todos os dias, coisa que antes você não conseguia. Porque ninguém consegue ser uma pessoa equilibrada dentro de uma relação tóxica e abusiva. Não consegue. Você não consegue ser uma pessoa normal. Porque você imagina, você está naquela pressão, e aí você descobre uma traição, descobre uma mentira, descobre que essa pessoa te roubou, descobre que essa pessoa falou isso. Imagina, como que você vai ser uma boa mãe assim? Como? E aí você imagina, e aí a gente finaliza. Você imagina na cabecinha de uma criança que vai assistir a mãe deixar essa ambiência que estava adoecendo ela e se tornar uma mãe responsável, alegre, firme, segura de si e que dá a vida pelos filhos. Vocês entendem? Então, se você está decidida, manda mensagem ou no e-mail, ou no amarelinho aqui, tem uma setinha aqui embaixo. Esse amarelinho eu não confio muito nele, gente. Me manda uma mensagem no PV. Se eu não responder, me manda uma mensagem no PV. Voltar a sorrir, é verdade. Ou então no e-mail, tá bom? Eu sei que muitas de vocês não querem falar pelo Zap, por algumas razões, então pode ser por e-mail também, tá bom? Isso mesmo, Noeli, decida, escolha paz. Escolha paz. Não tem outra saída. Não adianta, não é nada que alguém vai fazer por você. Não é nada que alguém vai fazer no seu lugar. Escolha paz. Amo vocês.
Conhecimento liberta. Tchau, tchau. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.